Aleluia. Você pode levantar as suas mãos ao alto. Te consideramos, Pai. Consideramos a sua presença nesse lugar. Consideramos o agir do seu Espírito aqui nesse lugar. Consideramos a sua onipotência, onipresença, onisciência. Consideramos que estão aqui nessa noite as pessoas que atentaram, Senhor, para um toque do seu Espírito, para um chamamento do seu Espírito, para coisas que o Senhor deseja fazer agora, nessa noite, mas para coisas que o Senhor deseja fazer nos próximos dias. Não somente com relação às pessoas que estão aqui, mas com relação às famílias que estão representadas aqui. Nós cremos, Pai, que quando o Senhor entra na vida de alguém, é porque o Senhor quer entrar na família daquela pessoa. E nós desejamos, Pai, que o nome do Senhor seja engrandecido. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém. Você pode sentar, querido. Glória a Deus. Irmãos, obrigado. Daqui a pouco vocês retornam. Aleluia. Nós estamos vivendo tempos poderosos. Nós estamos desde sábado com esse acampamento. E para você que está aqui e não sabe, nós estamos aqui recebemos na verdade além do pastor Sócrates e de sua esposa e da Valentina também, essa família abençoada que serve ao Senhor na igreja em Petrolina, que são ovelhas, mesmo sendo pastores, são ovelhas do pastor Adilson. Eles estão acompanhados de jovens e adolescentes de lá, 71 jovens e adolescentes estão aqui também. Glória a Deus por isso. E nós temos aqui também outros pastores, os pastores da igreja local. Nós temos também pastores das nossas igrejas espalhadas aqui nas redondezas, inclusive até de Queimada Nova, no Piauí. Tem gente bem distante. Alegrete, Piauí, Marcolândia, Piauí, Ipubi, Pernambuco, Cajueiro, Serrolândia. Tem até gente de Moraes, bem longe, Moraes. Então nós estamos numa festa poderosa, muito acrescentados, ricamente acrescentados. E hoje, eu fico, Jesus, como é que eu vou fazer? Ainda bem que é o Espírito Santo que nos capacita, porque depois dessa mensagem do pastor Sócrates, mas eu quero indicar para você esse livro aqui do Eliezer Rodrigues, Vencendo os Inimigos da Fé. Você pode adquirir esse livro ali no nosso Verbo Shop. Tem também esse tema do reverendo Kenneth Reagan, que tem o tema, cumprir o seu destino divino. Me ajuda, fala assim para essa pessoa, tem um destino divino para você. Fala assim, sabe por que é que você está aqui? Fala, está acontecendo. Fala assim, faz parte do destino divino. Amém? Então, ao término, dá uma passadinha no Verbo Shop. E esse aqui, em especial, tem muito a ver com o que eu vou falar aqui na ministração que o Espírito Santo colocou no meu coração, do escritor Rick Renner. Ele fala, o tema do livro é como manter a cabeça no lugar nesse mundo louco. Você está aqui? Então, depois dá uma passadinha lá e, valeu meu Deus, e faz aí a aquisição. Amém? Você está aqui? Glória a Deus. Então, para você que não me conhece ainda, eu sou o Galeno, eu sou pastor aqui nessa igreja. Sou casado com a mulher mais bonita do Pernambuco, do Piauí, do Ceará, do Brasil. Está aqui a minha esposa. Por favor, minha esposa, fica de pé. Essa é a Jeane, minha esposa. Glória a Deus. Nós temos duas filhas, cadê as meninas? Fiquem de pé, por favor, as meninas, Dina e Linda, que puxaram ao Pai do céu, graças a Deus por isso. E a nossa família está aqui para servir a você e a sua família, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 145. Livro de Salmos, no capítulo 145. Muitos ministros que estiveram aqui pincelaram alguma coisa sobre o que está escrito nesse trecho que nós vamos ler. Salmos, capítulo 145, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 4.
Eu quero ler, a princípio, na versão da NVI, a nova versão internacional. Você está aqui? Amém? O verso primeiro fala assim: eu te exaltarei, meu Deus e Rei meu. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei. E louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Agora olha como está escrito: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles, essa geração, anunciarão os teus atos poderosos. Eu quero ler novamente, principalmente esse trecho, quando a Bíblia fala: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Na versão da Bíblia Viva, esse mesmo texto está assim: cantarei a tua grandeza, ó meu Deus e Rei, eu te louvarei durante toda a minha vida, cantarei louvores e glórias a ti diariamente, até o fim da minha vida. O Senhor é grande e poderoso, e por isso merece todo o nosso louvor. Ninguém é capaz de imaginar como é grande o poder de Deus. Nessa versão, na Bíblia Viva, está escrito assim: os pais contarão a seus filhos as coisas maravilhosas, os grandes milagres que tu fizeste. Na Bíblia, ou na versão, a mensagem, alguns dizem que não é propriamente uma Bíblia, que é somente uma versão, mas vamos lá, está escrito assim: eu te exalto com louvor, meu Rei, e falarei bem do teu nome eternamente. Eu te engrandecerei todos os dias e continuarei engrandecendo desde agora até a eternidade. O eterno é magnificente, jamais será adorado o bastante. Não há limites para a sua grandeza. Todos ficam maravilhados com tuas obras. Geração após geração ouve a história dos teus poderosos feitos. Alguém pode dar glória a Deus aqui nessa igreja? Como se conta uma geração? Alguns estudiosos, eles estabeleceram, eles dividiram, cronometraram por tempo e anunciaram agora os tipos de geração. Eu descobri, segundo o que foi dito, eu descobri que eu faço parte da geração X. Segundo esses estudiosos, eu não sei se isso é uma modinha, mas eu, fazendo parte da geração X, eu nasci entre 1965 e 1980. Os da geração Y, ou os millennials, eles nasceram entre 1981 e 1996. Os considerados geração Z, eles nasceram entre 1997 e 2010. Mas há agora a geração Alfa. A geração Alfa são aqueles que nasceram a partir de 2010 até 6 de dezembro de 2022. Então, eles dividiram essas gerações, estabeleceram letras para isso, mas uma coisa é certa: a história da humanidade é estabelecida por gerações. E biblicamente, ou a Bíblia enfatiza, que foi estabelecido que uma geração iria contar a outra, ou a geração posterior, acerca daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Você está aqui, amado? Então, se você está aqui, seu coração está batendo, você percebe que está pulsando sangue, está respirando, está me enxergando, é sinal de que você está vivo. E é sinal de que você faz parte de uma geração. E é sinal de que você tem uma responsabilidade de falar para as gerações próximas acerca de quem Deus é e do que Ele faz. Eu não sei se isso vem para a tua vida como uma surpresa. Porque, queridos, desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, numa noite de sábado, em 1994, fria, em São Paulo, numa cidade por nome de Cotia, desde ali eu entendi
que era preciso me colocar como alguém que seria porta-voz na minha geração. E eu entendi que eu recebi de Deus um chamado para manter viva a mensagem que eu deveria levar aonde quer que eu fosse. Ei, sabe de uma coisa? Ainda que você esteja aqui só visitando, e nem crente seja, aliás, talvez você esteja aqui com aquele negócio, não, eu vou lá porque ela me convidou, não, eu vou lá porque ele me convidou, é só para ver se ele deixa de pegar no meu pé. Você está aqui porque o céu vem trabalhando faz tempo, porque faz parte do propósito que ele tem para a sua vida. Essa geração não pode passar sem falar o que deve ser falado. Me ajuda a falar assim para ele, acho bom você começar a praticar, falar quem Deus é e o que Deus faz. Agora, irmão, você tem percebido, porque quando eu escuto ou escutava os meus pais falarem acerca de coisas que passavam nas gerações passadas, eu percebo, irmãos, que o tempo vai passando e vai diminuindo o temor. O tempo vai passando e vai diminuindo a reverência. E sabe, biblicamente, quando a gente vai ler Lucas capítulo 18, verso 8, quando fala da parábola do juiz iníquo, lá está escrito o próprio Jesus dizendo, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque o tempo está passando, meu irmão, e está afunilando. O que gerações passadas toleravam, não aceitavam, brigavam para não aceitar, as gerações atuais estão abraçando. O que era um escândalo lá na geração passada, a geração de hoje aplaude, é normal, é toda forma de amor, é toda forma de amar, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Você está aqui? Sabe por que é que as pessoas não se escandalizam com escolas de samba que desfilam com demônios puxando alguém que diz ser Cristo, ou com um grande demônio maioral dos demônios, e o povo aplaude? Porque o inferno, há muito tempo, nas gerações, vem mostrando bruxinhas, duendes, gnomos, fantasminha camarada, mostrando que as trevas são do bem. E o tempo vai passando e a gente vai abraçando. E a gente vai dizendo, não tem problema algum. Não tem problema nenhum nisso. Mas sabe de uma coisa, queridos? Nós estivemos domingo passado aqui, eu trouxe uma mensagem acerca dos sinais que declaram abertamente nós sermos, quem esteve aqui domingo? Que nós somos a última geração, ou a geração do arrebatamento. Alô, tem alguém aqui? Pessoas que começaram bem, porque tiveram contato com o Senhor, porque visitaram uma igreja, porque os pais eram evangélicos, cristãos. Pessoas que começaram bem, que até aprenderam a desenvolver aquilo para o qual foram chamados, mas o mundo os atraiu. E calou a voz naquela geração. Olha para essa pessoa, me ajuda, fala assim, não deixa o mundo te atrair. Fala, não deixa o mundo calar a tua voz. Eu trouxe algumas imagens, eu gostaria que o pessoal da comunicação colocasse a primeira delas. Essa imagem que o pessoal projetou aí, muitos de nós conhecemos, até mesmo os que são dessa geração, se não conhecem, já ouviram uma música, já estudaram até na escola acerca da história, ou da participação que este jovem teve. Esse é Elvis Presley. Ele nasceu em 1935. Ele faleceu em 1977. Ele foi um importantíssimo, conhecidíssimo cantor norte-americano, considerado como o ídolo do rock and roll. Ele entrou para a história como o rei do rock. O nome dele era Elvis Aaron Presley. Ele nasceu em Mississippi, nos Estados Unidos, em janeiro de 1935. A segunda imagem, em 1954, ele foi encontrado
por um produtor musical. Então, esse produtor musical, ele estava à procura de um cantor branco, isso nos Estados Unidos, e que cantasse blues, né? Blues legítimo. As apresentações nos programas de rádio começaram a chegar, a fama começou a chegar, e esse homem cresceu em fama exorbitantemente, atraído pelo secularismo, atraído pela fama. Ele agora cheio de talentos, que provavelmente eram dons, mas ele começou a empregar os seus talentos, os seus dons, a entreter pessoas. Com as suas canções, com o seu jeito de rebolar, com o seu jeito de dançar, que, diga-se de passagem, os historiadores dizem que ele tinha uma forma exagerada de rebolar, e ele começou a fazer apresentações internacionais. Ele começou encantando, escandalizando as plateias, mas nesse meio, porque quantos sabem que do mundo não se pode esperar algo de Deus? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então a história diz que esse homem, a terceira imagem, no auge da carreira, esse homem tão famoso, tão cheio de dons, ele apresentou sérios problemas de saúde. Ele estava acima do peso, viciado em remédios controlados, ele evitava aparecer em público. Então, em 16 de agosto de 1997, Presley faleceu em consequência de um ataque cardíaco devido à ingestão de muitos medicamentos. Priscila, a sua primeira esposa, numa entrevista, ela tinha 72 quando deu essa entrevista, ela disse que ele morreu porque decidiu. Ele ingeria muitos, mas muitos remédios. Agora, o que é mais triste, irmãos, nessa história que, embora tenha sido para muitos uma história de sucesso, é que este jovem, ele era evangélico. É que esse jovem, esse menino, quando era menino, ele ia para a Assembleia de Deus com seus pais. Ele aprendeu a cantar, cantando os louvores. Ele recebeu um violão do pastor naquela época. Ele foi influenciado porque ele gostava de ouvir um cantor chamado Jake Reese, que o influenciou, e mais tarde, de forma significativa, ele estabeleceu aquele padrão, aquele estilo de como cantava. Então, alguém que tinha tudo para dar certo, e deu aos olhos do mundo, influenciado pelo secularismo, uma voz que deveria ser uma voz viva do Senhor aqui na terra, comunicou outras mensagens. Irmãos, eu não estou aqui para julgar, mas comunicou outras mensagens que não a de Deus. Porque quantos não já beberam embebedecidos pela influência da música que Presley cantava? Eu vou trazer uma outra imagem para você. Por favor, queridos. Quem sabe quem é essa mulher? Essa é a Whitney Houston. Whitney Elizabeth Houston. Ela foi uma cantora premiada. Essa muita gente aqui que realmente conhece. Talvez tenha até acompanhado também. Então, uma compositora, uma atriz, produtora, supermodelo, uma empresária bem-sucedida, norte-americana, considerada pela crítica musical como a melhor cantora de todos os tempos. A próxima imagem. Essa cantora, ela nasceu em 9 de agosto de 1963. Ela nasceu em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela conseguiu, queridos, com o sucesso que fez, vender mais de 300 milhões de discos. E chegou a ser citada no Guinness como a artista que mais foi premiada na história.
A próxima imagem, 11 de fevereiro de 2012, ela morreu. O laudo, a princípio, disse que foi uma morte acidental, mas a cantora, ela se afogou na banheira de um hotel, e segundo os peritos, havia indícios de uma cardiopatia, vestígios de uso de cocaína. Agora, irmãos, mais triste do que a morte dessa mulher, triste também como foi a morte do Presley, do Elvis, é que essa mulher, ela era afilhada da cantora gospel Aretha Franklin. Ela era filha de uma outra cantora evangélica, a Cissy Houston. Essa mulher, ela cantava hinos cristãos, ela foi descoberta para a música pop por um produtor chamado Clive Davis, quando se apresentava numa casa noturna, juntamente com a mãe. Alguém que foi criado na igreja, alguém que frequentava cultos como eu e você. Alguém que com certeza Deus tinha planos poderosos de paz e não de mal, como disse o profeta. Mas embebedecida pela influência secularista. Foi alguém que se distanciou. A sua voz gritou, mas não foi a voz que Deus estabeleceu para que falasse. Porque a sua voz entreteceu o mundo, não o confrontou. Alguém que tinha tudo para dar certo, mas infelizmente terminou os seus dias. E aí esse texto que nós lemos, diz que a geração deve falar a uma outra geração. E aí eu fico perguntando, o que contaram essas pessoas e tantas outras mais? Porque para você que não sabe, grande maioria dos artistas seculares, eles aprenderam no berço da igreja cristã evangélica. A grande maioria dos artistas seculares americanos, eles aprenderam no berço da igreja cristã evangélica. Que mensagem, o que a mensagem contou dessas pessoas às gerações que as sucederam? Que mensagem eu e você, nós estamos deixando? Ei, isso aqui é dunamis. Ei, isso aqui que está acontecendo é dunamis. Ei, isso aqui que está acontecendo é intensos. É intensidade. Você está aqui? Que mensagem eu e você estamos deixando para as nossas gerações? Por que é que as pessoas olham agora para as coisas que o mundo está aprontando e elas batem palma? Por que é que as mamães ficam se deliciando, sorrindo e fazem até reels com as suas filhinhas com roupas curtas, rebolando? Por que é que hoje as pessoas falam até no meio cristão, não tem problema nenhum levar a filhinha para aquela brincadeirinha de carnaval na escola? Sabe o que é isso, irmãos? Distanciamento e ação do diabo para calar a voz. Diga-se de passagem que a igreja hoje ela tem uma voz profética. Você está aqui? Uma voz profética. Por que é que as pessoas não se escandalizam mais com coisas que gerações passadas se escandalizavam? Algumas falam assim, não, isso aí, nada a ver, porque naquele tempo o povo era retrógrado. Naquele tempo o povo era quadrado. Papai, você não entende. Mamãe, você não entende. A gente está numa nova geração. O problema é que quando as pessoas falam, nós estamos numa nova geração, elas não entendem que essa nova geração, ela está vitimizada por influências diabólicas. Tem um texto na palavra de Deus, que está em 2 a Timóteo, quando o próprio Paulo fala para Timóteo, está lá no capítulo 4,
Segunda a Timóteo no capítulo 4, nós vamos ler dos versos 9 a 11. Olha que no último estágio do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, ou de São Paulo, como alguns conhecem, no último estágio do ministério de Paulo, Paulo manda uma carta para Timóteo. E olha o teor dessa mensagem. Diz comigo, mensagem. Diga, uma mensagem foi enviada. Não, isso foi no ano passado, fala hoje. Uma mensagem fora enviada. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Ele fala, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para a Tessalônica. Ele fala, Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. A Bíblia não diz com relação a Crescente, a Tito. Paulo diz que Crescente foi para a Galácia. Não se sabe se ele foi lá em missões. Não se sabe se ele foi lá para resolver algum assunto da igreja. Também diz que não somente Crescente, mas Tito, foi para Dalmácia. Também não diz se ele foi em alguma missão cristã, ou se ele foi resolver algum assunto cristão evangélico. Mas a Bíblia diz que Paulo deixa claro que teve alguém que esteve com ele, que caminhou com ele, que andou com ele, que o serviu. Esse rapaz chamado Demas, Paulo deixa bem claro, ele amou o presente século. Em outras palavras, ele decidiu deixar de servir a Cristo para servir e amar esse século, esse sistema. Em outras palavras, o mundo. Alguém que é considerado ovelha, que se afasta do corpo. Você sabia que deixa de ser ovelha e passa a ser comida? O que eu preciso que você entenda, o que nós precisamos, o Espírito Santo e eu, é que nós entendamos, queridos, que uma vez que estamos influenciados pelo Senhor, se decidirmos amar o presente século, nós seremos influenciados pelo Deus desse século. E sabe de uma coisa? Isso não acabará bem. A tática do diabo, irmãos, é calar a voz que existe em nós. Alô, tem alguém aqui? Você já ouviu alguém pregar dizendo as palavras têm poder? A Bíblia diz, morte e vida estão no poder da língua. Aquilo que sai como voz, baseado na palavra, tem poder para transformar. Mas aquilo que sai como voz, influenciado pelo mundo, que, diga-se de passagem, jaz no maligno, tem poder para trazer uma influência do próprio inimigo. Você está aqui ou já foi para casa? A Bíblia deixa claro, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, me deixou. Desejo de nós, pastores, irmãos, é que não somente os nossos corações, mas os corações das ovelhas, os corações dos cristãos, estejam em constante dunamis. Nós celebramos, nós invocamos, nós nos entregamos, e nós dissemos dunamis, mas você sabia que não haverá dunamis se não houver intensidade? Alô, tem alguém aqui? A gente está tão envolvido com o secularismo, que eu me recordo dos nossos acampamentos anteriores. Irmãos, nós não tínhamos tanto conhecimento quanto temos agora. Mas sabe de uma coisa? A gente via Deus se manifestar. A gente tem rema nessa cidade, a gente tem rema em Petrolina, e sabe, muitas pessoas parece que com mais que tem,
desvaloriza o que tem. Mas sabe de uma coisa, eu me lembro, irmãos, de uma irmã que ela foi renovada pelo Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, é bíblico. Ela foi renovada debaixo de uma mesa, com a mão na boca, com as duas mãos na boca, porque não podia orar alto. Alô, tem alguém aqui? A gente fica admirado, e eu sei que o Espírito Santo também fica admirado também, de pessoas que vêm para uma conferência como essa, mas está só olhando para o relógio, porque está com receio da pizzaria fechar. Eu estou falando, irmãos, e eu tenho propriedade para dizer isso. Eu tenho propriedade porque eu entendi o poder, a intensidade do Espírito Santo na vida da gente. Eu sou dessa laia que ia para as vigílias de 5 da manhã, de meia-noite, terminava às 5, às 6. Eu sou dessa laia que crê no poder de Deus. Sabe qual é o sucesso dessa igreja, meu irmão? Sabe, não são essas paredes pintadas tão divinamente bem. Sabe, não são esses instrumentos. Não são os ministros que estão aqui. O segredo, o sucesso dessa igreja é o poder do Espírito Santo de Deus. É porque somos baseados na palavra. Essa palavra é poderosa. Ela liberta, ela cura, ela transforma. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos fadados a entregar o bastão. E quando chegar lá para entregar, procurar quem vai receber e não ter ninguém. Porque essa geração é a geração papel guache, que não pode pingar, que se desmorona. Não gostei. Tinha que ser uma viagem. Não, tinha que ser um seu. Me poupe! Me poupe! Fica chateado porque o pastor mandou pintar a parede de preto. Você tem todo o direito de nunca mais querer entrar aqui, meu filho. Sabe de uma coisa? Eu não vou deixar de falar aquilo que o Espírito Santo mandou que eu falasse. Não precisa tudo isso, culto sábado, domingo pela manhã, domingo noite, segunda pela manhã, segunda noite. Não precisa disso. Sabe o que é que não precisa? É você perecer por falta de conhecimento. O que não precisa é você deixar a televisão doutrinar os seus filhos. O que não precisa é você estar em pleno século 21 com crendices agarradas a doutrinas de homens. Nós somos, irmãos, o recipiente que porta uma mensagem que deve chegar no seu destino. A Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Alô, tem alguém aqui? Eu fiquei pensando nesse texto. Como assim não voltará para ele vazia? A Bíblia diz que ela vai com o objetivo de fazer o que o próprio Deus determinou que ela fizesse. Como ela volta para Deus? Ela volta para Deus através dos glórias a Deus. Através do que bom, Pai, glória ao teu nome, obrigado, Senhor. Se cumpriu, se manifestou, a cura se manifestou, a libertação se manifestou, a minha família está sendo transformada, glória a Deus. Esse é o resultado do retorno da palavra para Deus. Ela vem para curar e volta com ações de graças pela cura. Ela vem para mudar e volta com ações de graças pela mudança. Ou você nunca ouviu alguém dizer: meu Deus, eu conheci essa menina era pedra 90, essa menina não podia, nem o cão podia com ela, e olha que bênção que essa menina está, olha que bênção que eu fiz na vida do pastor Nino, olha que mudança. Sabe de uma coisa, meu irmão, eu costumo dizer, eu não sou ainda quem eu gostaria de ser. Mas sabe de uma coisa? Eu não sou mais quem eu era antes.
O poder, a explosão, o dunamis manifestou a vontade de Deus na minha vida. Eu não me preocupo mais com o meu passado, porque quem gosta de passado é livro de história. Eu fui perdoado, eu sou justificado. E eu sou consciente de que a minha vida porta uma voz. Olha para ele e fala assim: existe uma voz em você. Fala, tem gerações te aguardando. Fala, tem gerações te esperando. Você pode ajudar o pregador e dizer: você não pode ficar calado. Fala, você não pode ficar calado. Meu irmão, você só tem duas opções com relação ao céu, ao reino, à vontade de Deus para a sua vida. Você só tem duas opções: ou aceitar e se render, ou aceitar e se render. Talvez esteja sendo estranho para você ouvir isso que esse pastor está pregando, porque no contexto que você nasceu, talvez tenha sido um contexto de frieza, de afastamento, de secularismo, de doutrina de homens, de fascismo pelas coisas do mundo. Quantas Whitneys, quantos Presleys se fascinaram pelo mundo e tiveram as suas vozes caladas. Eu já vi filmes em que os navegantes, eles estavam nas suas rotas, e nesses filmes falam sobre as sereias. Quem já viu o filme? Quem já viu o filme de sereias? E essas sereias, num determinado momento, elas começam a cantar, e a voz dela ludibria os homens. A voz, o canto delas chama a atenção dos homens. E os homens, eles ficam secularizados pela voz daquela sereia. Eles ficam anestesiados, enfeitiçados pela voz daquela sereia. Meu irmão, o mundo tem uma voz. O mundo tem um cântico, o mundo tem músicas que enfeitiçam, que anestesiam. E é sobre essas vozes que uma voz de poder deve ser lançada. É sobre essas vozes, porque essas vozes, elas não resistem ao poder dunamis do Espírito Santo, que quando dito com intensidade, cadeias se quebram, prisões se rompem, cadeias do inferno são destruídas. Mas essa mensagem precisa chegar, essa mensagem precisa chegar na sua posteridade. Essa mensagem precisa ser escutada por pais, os seus pais, os nossos pais, que advieram de ensinos aquém da vontade bíblica. Eu estava lendo algo interessante. Em 1915, um soldado britânico, o nome dele era Thomas Hughes, ele escreveu uma carta para sua esposa e para sua filha. Ele estava distante, ele estava em plena guerra, em 1915, e ele pedia nessa carta, que quem a encontrasse, que fizesse o favor de enviar para o endereço da família. Ele escreveu uma carta, ele colocou numa garrafa, e antes que você se escandalize, essa garrafa aqui é de suco de maçã. Alô, você está aqui? Ele escreveu uma carta, ele colocou numa garrafa, ele lacrou a garrafa, ele jogou a garrafa no mar, em 1915.
Essa garrafa foi encontrada em 1999. Infelizmente, tanto ele quanto a mãe já haviam falecido. Mas aos 87 anos, a filha dele, que nessa época morava na Nova Zelândia, recebeu a garrafa com a carta, com o conteúdo, com o teor. Sabe de uma coisa? A minha vida e a tua, a nossa vida é como uma garrafa que porta uma mensagem, que tem um destino, que tem endereço para chegar. Eu gostaria de fazer algo com você. Nós queremos fazer aqui dar uma missão para toda a igreja. Nós gostaríamos de começar com essa garrafa. E essa garrafa precisa chegar na última pessoa lá do meu lado esquerdo, lá perto das portas de vidro, com todos os impedimentos, com todas as dificuldades. Essa mensagem precisa chegar. Combinado? Sem que se levantemos. Combinado? Sem que se levantemos. Essa mensagem precisa chegar, porque essa mensagem vai mudar a vida de pessoas. Porque essa mensagem vai causar impacto na vida de pessoas. Essa mensagem tem poder para transformar a vida, a família. Essa mensagem precisa impactar uma contemporaneidade. Essa mensagem precisa chegar, mesmo diante de dificuldades, de adversidades. Essa mensagem precisa chegar. Sabe, nós somos como que uma garrafa que porta uma mensagem, que por muito tempo o inimigo tentou sucumbir, calar. Por muito tempo, muitos aqui têm testemunho que ainda na barriga da mãe foram ameaçados de morte. Muitos aqui têm testemunho de terem passado por situações bem adversas. Muitos aqui foram guardados por Deus de balas perdidas. Tem que chegar ao destino. Muitos aqui receberam diagnósticos mortais, mas o Senhor colocou a mão, o Senhor guardou, o Senhor livrou, porque sabe que tem uma palavra, tem uma mensagem que precisa chegar ao seu destino. Muitos aqui já foram pegos querendo desistir, desanimados, influenciados pelo secularismo, mas o Espírito Santo aqueceu a mensagem no coração. O Espírito Santo, que, diga-se de passagem, conhece o profundo e o escondido, vem trabalhando ao longo do tempo. O povo que demora para entregar a mensagem, pelo amor de Deus, Deus colocou uma mensagem. Gente, é mais fácil colocar assim para trás, ó. Aí a revelação caiu. Existe uma mensagem. A sua vida porta uma mensagem. Você nasceu do coração dos pais, mas antes de nascer do coração dos pais, nasceu do coração de Deus. E Deus colocou uma mensagem, uma voz. Existe uma mensagem que precisa chegar. Para que essa mensagem chegue, você não pode se render ao secularismo. Você não pode deixar o diabo intimidar, calar, atrapalhar de que essa mensagem chegue. Porque o sentido da vida, de quem tem uma mensagem, de quem recebeu uma mensagem, é fazer essa mensagem chegar ao alvo. Alguém só poderá dizer: eu cumpri a minha carreira, quando a mensagem chegar no alvo. Fique de pé, fique de pé. Por amor do Senhor, por amor do Senhor, nós não nos calaremos. Nós não nos entregaremos aos prazeres do mundo. Nós não seremos fascinados pelos holofotes desse mundo. Ei, Deus te deu uma mensagem. Você precisa correr com ela. Você precisa se desvencilhar do que está te prendendo, se soltar de todas as amarras e cumprir o seu chamado, e cumprir o seu propósito. Aonde estão os que vão atear fogo nessa geração? Aonde estão os que não vão se dobrar às prisões de Satanás? Aonde estão os que vão correr
na velocidade do Espírito, 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 na velocidade do Espírito. Não se calarão, não se calarão, não se calarão. Você pode levantar as suas mãos. Você é ousado o suficiente, intenso o suficiente para dizer isso para Deus: Senhor, por amor de Ti, eu não me calarei. Você pode dizer novamente: Senhor, por amor de Ti, eu não me calarei. Eu não serei seduzido pelos holofotes dessa vida. Eu não buscarei aplausos, porque a glória é para o Senhor. Quantos podem, numa atitude de humildade, dizer o que Maria disse: eis-me aqui, façais em mim conforme a tua vontade. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Ei! Aleluia! Jovens ousados, jovens ousados, uma igreja ousada, uma igreja ousada, uma igreja ousada. Jovens que não se calarão diante das ameaças do inferno, jovens que não darão credibilidade aos diagnósticos, jovens ousados. Onde estão os jovens ousados? Onde estão? Onde estão? Onde estão as cartas vivas? Onde estão as cartas vivas? Ele vem! Ele vem!